Ainda são altos os índices da evasão escolar. 14% dos adolescentes entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Após a primeira década do século XXI, já passa da hora do estudante brasileiro ter uma escola atraente, que estimule no aluno o gosto pela aprendizagem. E que não haja mais motivos para deixar os estudos, não é? Não existe um motivo único, é um conjunto de fatores, né? Não só as taxas de repetência e evasão contribuem para esse abandono, né, da escola, porque, na verdade, o fato de você frequentar um ensino, né, uma escola, nessa faixa etária, ela tem que ser muito atraente, ela tem que te passar conteúdos que você possa comprovar na realidade que ele vai ser útil. Enfim, o desafio do ensino médio é muito grande. Há que se fazer uma revolução na questão do ensino médio. Precisa se pensar aqui que a gente quer no ensino médio, mas os problemas começam antes. Os alunos já entram no ensino médio mal preparados. E aí pega uma estrutura com disciplinas diferentes, para todo mundo, tudo igual, e não estão preparados para aquilo. Vemos um falso dilema sempre, né? Não, o aluno não aprendeu, a culpa é do aluno, reprova o aluno, não é verdade? A escola tem responsabilidade. E foi pensando nessa responsabilidade que o projeto MPB nas escolas foi criado pelo Instituto Cravo Albim. O programa foi sugerido às escolas da Rede Pública Estadual do Rio. A história da música popular brasileira perfilada com matérias e com motivos estratégicos para que seja um objeto de sedução aos alunos nas salas de aula, fazendo com que os alunos, inclusive estrategicamente, com esse objeto de sedução, não abandonem o ensino. O MPB é um projeto que foi feito junto com o Instituto Cravo Albim, que desenvolveu kits sobre música popular brasileira, com temas como samba, choro, rock, música sertaneja, era dos festivais. Cada escola do estado, das 1.500 escolas, recebe um kit desse, que é desenvolvido pela direção da escola, junto com os professores. Eixos temáticos são trabalhados no decorrer do ano, se utilizando a música popular brasileira como base. Nessa escola estadual do subúrbio do Rio, a bossa nova é usada no aprendizado de biologia, química, física e matemática. Tudo isso para que essas disciplinas despertem mais interesse dos alunos. O nosso objetivo dentro da biologia seria o quê? Tanto perpassar pelas questões ambientais atuais, como também fazer com que os alunos conheçam os ecossistemas que estão dentro da música, né? Que foram cantados por Tom Jobim, por Vinícius, por João Gilberto. Então, os alunos, eles conseguem de maneira prazerosa estudar ecossistemas naturais, né, como praias, como as baías. Qualquer coisa que saia do cotidiano, né, deles, qualquer coisa que a gente consegue relacionar com o dia a dia deles, acaba fazendo com que eles tenham mais vontade, né, de estudar e mais vontade de aprender. Não adianta a gente falar assim, vamos construir círculos, vamos construir quadrados, vamos calcular áreas. De quê? Quando eles veem aquilo na prática, fica mais fácil. E a gente buscou no calçadão de Copacabana, que é internacionalmente conhecido, né, as formas geométricas, e com isso a gente fez a própria construção. Eles fizeram, cada um, o seu calçadão de Copacabana. E aí isso fica mais próximo da realidade deles. A gente aprende de uma forma diferente a matéria e fica mais interessante. Ainda mais a matemática, né, que é uma coisa bem difícil, a gente aprende de uma forma mais, assim, legal e interessante. Tá abrindo minha mente, porque eu nunca gostei de matemática, nunca entendi a matemática. Agora, pela primeira vez, no segundo ano, entendi a matemática, tirei uma nota boa, entendeu? Tô adorando demais esse projeto. A escola fica mais prazerosa de se ficar, eles ficam com mais vontade de ficar aqui. A escola se torna uma escola viva. Termina o turno deles, eles querem continuar. Isso aí. E agora comigo, aqui no estúdio, Cláudia Fernandes. Ela é coordenadora de pós-graduação em educação da Unirio. Você pode participar com a gente fazendo perguntas pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou ainda pelo Twitter para o nosso perfil @Canal Futura. Tudo bem, Cláudia? Boa tarde. Tudo bem, boa Obrigado tarde. pela presença. Vamos pegar esse exemplo da Jéssica ali, a estudante que comentou, olha, eu aprendi matemática com mais facilidade, isso abriu a minha mente a partir desse processo de pintura, de diálogo. Como é que a escola ela pode se envolver mais nisso? Quer dizer, essa fase é uma fase complicada, entre 15 e 17 anos na adolescência, os estudantes acabam saindo da escola. Que fórmula você
você indica? Assim, eu posso começar dizendo assim que com certeza a questão do conhecimento dentro da escola, como ele é trabalhado, o que é ensinado, como ele circula, né, e como se ensina e como se aprende, é uma questão fundamental para se tentar de alguma maneira reverter esse quadro que a gente tem muito grave ainda no Brasil de evasão escolar, né? Então, quando a aluna, a estudante fala da matemática, da forma como ela está aprendendo a matemática, sem dúvida essa é uma discussão central. Mas logo me remete a pensar o seguinte, assim, não se pode pensar a questão da qualidade do ensino, entendendo qualidade do ensino como a escola que cumpre a sua função social, né, no sentido de que as pessoas que estão lá e aprendendo as coisas que deveriam estar aprendendo, né? Essa questão ela não pode ser vista só do ponto de vista da atuação do professor, né, no professor que trata o conhecimento de uma forma diferenciada, porque senão são questões pontuais, né? O professor é aquele professor de matemática, naquele ano faz um projeto interessante. O Diego Frank, aqui pelo Twitter, ele faz um comentário justamente nesse sentido. Ele cita que a participação dos pais ao lado dos professores é muito importante nesse processo. Aí vai a pergunta, como é que você traz a realidade da educação no Brasil para envolver mais os pais dos alunos em tudo que acontece na escola, no dia a dia dos seus filhos? A gente pensar assim, a gente não pode pensar só professor, pai, a gente tem que pensar em toda a comunidade escolar, né? Então essa é uma questão fundamental. Existe e já é lei, né, no nosso país que a gente tenha o conselho escolar, né? O conselho escolar ele tem uma função muito mais do que só administrativa ou burocrática ou de vigiar se a escola está cumprindo lá as suas metas, enfim. O conselho escolar ele tem uma função pedagógica também, que seria envolver as famílias, envolver os pais, os responsáveis, os alunos e os funcionários, né, como uma grande comunidade que está em torno de um projeto comum. Pois é, você tocou num ponto interessante, que é a gestão de uma escola, né? Você citou a participação dos pais, dos professores, dos alunos. Agora, como é que você avalia as escolas brasileiras do ponto de vista da gestão? Quer dizer, a função do diretor, do conselho, está funcionando? O que precisa melhorar? Eu entendo assim, que tem uma questão cultural, né, de um certo funcionamento das escolas que já vem, que é secular. Eu acho que a gente agora começa a encontrar experiências mais representativas e já mudanças nesse sentido, em que o diretor não é só aquela figura que fica atrás da sua cadeira, na sua sala, resolvendo questões burocráticas da escola, né? Entendendo, e existem experiências muito interessantes de diretores que se envolvem na própria vida da comunidade, que vai à casa dos alunos, quando esses alunos começam a faltar muito. Sobre alunos, nós temos uma pergunta aqui do Marcelo Nunes, de Porto Alegre. Ele faz uma reflexão, como manter o aluno na sala de aula quando o que se cobra é nota? Como é que essa relação deve ser feita? Quando não se cobra a nota também? Isso é uma questão importante, assim. Para a gente pensar numa escola diferente, eu acredito... Justamente quando não se cobra a nota, Quando não se cobra a nota. Quando não se cobra a nota. Eu entendo assim, que para a gente pensar numa escola diferente, a gente precisa repensar toda a organização pedagógica, política, administrativa de uma escola. Não só o currículo, aquilo que se ensina, como também como se avalia, e especialmente as relações dentro da escola, as relações dos estudantes com conhecimento. Eu vou à escola para quê? Eu estudo para quê? Só para tirar nota? Ou eu estudo para aprender coisas, é bom aprender coisas. Tá certo. Né? Eu vou ter que te interromper, Cláudia, porque o nosso tempo infelizmente acabou, mas a gente retoma essa discussão numa próxima oportunidade.